O som do tapa atravessou a sala como um obstáculo de pedra, seco, metálico, capaz de dividir uma casa em antes e depois. As taças de cristal vibraram numa nota fina. Os risos cessaram, como quem puxa a mão de dentro d'água. Todos olharam para a mesa. O rosto de Dona Célia ficou branco por um segundo, depois vermelho. Não de vergonha, mas de surpresa por ter sido vista assim, tão pequena, tão desajeitada diante do filho que ela ajudara a criar. Júnior recuou, a mão ainda rubra. Camila fechou a mão sobre a boca, os dedos tão brancos quanto o guardanapo de linho. Havia convidados congelados na mesa, olhares que pensavam. Alguém murmurou, alguém engoliu um copo de uísque. A sala da mansão, com seus lustres e painéis, parecia uma moldura grande demais para a história que aconteceu ali. Uma história de costuras, de lavagem de pratos, de noites virando por causa de febre infantil, reduzida ao som seco de uma palma batendo na face da mulher que tudo suportara. Ninguém acreditou no anão quando ele avisou. Ninguém. Era assim que, naquele instante, as pessoas pensavam, porque quando Bento falou em voz baixa semanas antes, na portaria da casa, foi recebido com uma mistura de paternalismo e risinho disfarçado. E então, naquele jantar onde a riqueza fazia as linhas do rosto de cada convidado parecerem mais duras, o tapa fez cair as máscaras. Foi o estalo que revelou um mundo inteiro de pequenas traições, portas que foram se fechando para Célia aos poucos, lembranças dobradas e guardadas em gavetas, o trabalho invisível que virou silêncio. Dona Célia saiu da sala sem desabar. A dignidade que a carregava não vinha de sofisticação, vinha de longos anos de trabalho com as mãos. Costurava, costurava, costurava para que o menino tivesse sapatos. Lavava, lavava, lavava para que a casa ficasse minimamente digna. Rezava, 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 não por esplendor, mas por pão e descanso. Ela atravessou a ala social com um olhar firme, observada pelos quadros de família que pareciam acusadores. Na porta, a brisa da Lapa, mais simples, mais acolhedora, parecia chamá-la de volta. Antes daquele jantar houvera uma vida inteira que explicava a fenda entre os dois mundos. A Lapa de casas baixas, barulho de rádio antigo, cheiro de café coado na hora, a máquina de costura no canto da sala que rangia como se contasse histórias. E do outro lado, a cidade de alto vidro, corredores polidos, reuniões às 6 da tarde, selfies com obras de caridade para alimentar perfis. Entre esses dois universos, Júnior se tornou um homem que aprendeu a medir o valor das pessoas pelo brilho nos sapatos e pela capacidade de abrir portas. No fim da noite, Dona Célia pegou um táxi para voltar à sua casa na Lapa. As ruas eram as mesmas sobre as quais ela entendia sua própria história. Mercadinho com Dona Zulmira, o bar da esquina sempre com mais risos do que broncas, a padaria que guardava um pedaço de manteiga para quando sobrava pouco. Chegou com a bolsa de tecido apertada ao peito. Dentro dela, além de um lenço e um remédio, um envelope velho, amarrotado por anos, que guardava o que restava do marido, Otávio pai. Otávio fora um homem de mãos calejadas e planos. Não era rico da noite para o dia, mas tinha um talento de transformar ferro e madeira em possibilidades, essa do filho. Aos poucos, vendo oportunidades, fez negócios, assinou papéis, colocou nomes em títulos. Mas para todos que o conheciam no bairro, Otávio era também homem de palavra, prometia e não quebrava. Quando a vida sorriu, deixou algumas precauções por escrito, não por desconfiança, mas por ordem, por amor que sabia hesitante no futuro. O envelope que Célia segurava cheirava a papel velho e cera de vela. Era o tipo de objeto que guarda vidas. Nele havia 2 documentos importantes, uma pasta de cartório com referências e um bilhete do marido, escrito com letra tremida, descrevendo que se algum dia a família se dividisse, havia uma condição, uma cláusula discreta, registrada em cartório, que poderia proteger a mulher que sempre cuidou da casa. Não era uma promessa de fortuna, era a garantia de que algo do que ele conquistara não desapareceria sem explicação. Se alguém me tratar com silêncio ou for de fato injusto, você deve procurar Doutor Helena. Ele escrevera. E riscado ao lado, um número de caixa, um cartório e uma indicação. Confie em quem ouviu mais do que foi visto. As palavras do marido fecharam uma ferida que já existia. A memória veio em ondas. Célia costurando as camisas do menino até tarde, prendendo a respiração quando a febre subia, olhando pela janela com uma prece e um pensamento constante, que o filho tivesse uma vida melhor. Ela não queria a mansão, não nascia dessa ambição. Queria que Júnior fosse íntegro. Ainda assim, ao abrir a pasta,
viu nomes desconhecidos e um carimbo que fazia jogo com uma esperança antiga. Havia algo que poderia ser feito. Na manhã seguinte, quando saiu para andar 3 quarteirões até a mercearia, encontrou Bento sentado no banco da praça, o rosto calmo, as mãos cruzadas sobre um casaco gasto. Bento era de estatura pequena, mas de presença grande. Tinha servido por décadas a casa dos Otávios, primeiro como ajudante da oficina, depois como porteiro eventual, um homem de hábitos limpos e observações atentas. Às vezes as pessoas na rua falavam por condescendência, como quem explica o tempo para alguém que não pede. Outros nem reparavam. Bento, no entanto, sabia coisas que se aprendem quando se fica muito tempo em volta de uma família. Nomes, horários, modos, segredos que nascem no silêncio. Ele era aquele que recolhia as cartas caídas, o que fechava a janela quando chovia, o que sabia onde Otávio gostava de deixar o relógio quando o sono vinha. Oi, dona Célia, cumprimentou sem pressa. Soube do jantar. Ela fechou a mão no envelope como se ele fosse chama. Não quis drama, mas também não escondeu a dor. Você estava lá? Não. Fiquei sabendo pelos rapazes do prédio. Escutei o que foi dito e vi o que não se disse. Bento falava com a voz firme de quem tem paciência de quedra. Nada em seus gestos alimentava a caricatura. Havia no olhar dele a mesma lente com que ouvira Otávio falar de negócios e de cuidados. Ele foi quem, anos atrás, ouvira o patriarca comentar algo sobre papéis guardados, e foi também quem, de maneira discreta, guardara um pequeno objeto com a intenção humilde de proteger uma mulher que sempre fez o café quando a oficina era cedo demais. Eu queria ter falado antes, disse Bento, mas não me deram ouvidos. A explicação veio com leveza. Era que gente pequena, de voz baixa e que não tinha o verniz das conversas de advogado, muitas vezes era vista como figura de folclore doméstico. Bento lembrava o dia em que Otávio falou baixinho sobre um adendo, sobre um testamento que poderia ter um anexo. A casa estava cheia de marretas e papéis, e Bento fora ao fundo do galpão buscar uma chave. Ele havia visto, escutado e movido por algo que hoje chamaria de lealdade, guardara uma fita, um pedaço do que se dizia, e anotara, com uma caligrafia firme, onde um documento principal poderia ser encontrado. Guardei uma coisa, confessou Bento. Não é o documento do cartório, é o que o senhor Otávio falou em voz alta, quando achava que estava sozinho. Às vezes ele reclamava do mundo, às vezes ria, e em uma dessas conversas disse onde deixou a cópia que poderia salvar quem ele amava. Eu não contei na hora, tinha medo de ser interpretado, e depois quando tentei, fui tratado como se falasse besteira. A confissão era simples, a recusa à mentira era mais forte. Bento não queria fama, nem prêmio, só queria justiça. Ele contou que naqueles dias em que a família se separou por juras e interesses, havia pego uma fita, uma gravação, por precaução. Não a gravara com o intuito de arma, mas como lembrança de alguém que ouvia demais. Nos termos modernos, ela seria um arquivo, na linguagem dele, uma memória em algum lugar. Ele trouxera a fita para proteger o nome do homem que respeitava. Nunca imaginara que ela seria necessária para proteger a mulher que amava. Dona Célia ouviu tudo com atenção, como quem remenda um tecido que precisa ficar certo. Os olhos dela cintilaram com uma mistura de gratidão, alívio e raiva contida. Era difícil aceitar que o filho que criara pudesse levantar a mão, e era mais difícil ainda saber que, no jogo de poder, algumas vozes eram arrancadas do convívio por pura esnobação. Naquela tarde, Célia encontrou a doutora Helena. A advogada era uma mulher de meia idade, de voz clara e olhos que não tremiam. Conheciam-se de uma época em que a municipalidade precisava de assinatura para um alvará, quando Otávio ainda corria atrás de coisas para a oficina. Helena não prometeu milagres. Disse que, pelo que visse, havia caminhos a investigar. Cartório, certidões, uma verificação da cláusula. Documentos valem mais que palavras no lugar certo. Disse com a franqueza que só os bons advogados têm. Uma mistura de cuidado e precisão que acalmou Célia, sem tirar o peso do que estava por vir. Havia, porém, um problema de credibilidade. Bento, por melhor que fosse, já fora ouvido e desprezado por aqueles que tinham mais voz. Camila, que controlava os espaços com elegância calculada, era rápida com um gesto para silenciar as pessoas que podia controlar. O fato de Bento ter alertado anos antes e sido ridicularizado criava uma sombra. Como criar respeito para a palavra de quem, por aparência ou história, já fora posto à margem? Célia, no entanto, não precisava que todos acreditassem desde o começo. Precisava de algo palpável,
Provas, papéis, o pequeno mapa que Otávio deixara. A pasta nascera para essa intenção. Nela, uma referência a uma caixa de segurança em um banco modesto, um adendo com carimbo de cartório e um bilhete de Otávio. Se houver injustiça, procure quem guarda o que fui eu capaz de esconder. A instrução era direta, quase infantil na sua simplicidade, mas poderosa. Otávio previra que o futuro poderia ser duro e preparava um abrigo legal. Doutora Helena orientou com calma. Precisamos conferir a autenticação do adendo, disse. Se existe um documento em cartório e uma caixa de segurança com cópia, isso cria uma linha de fatos. Provas não são vingança, são instrumentos que dizem o que de fato existe. Célia sentiu o coração bater num ritmo que misturava medo e esperança. Não pelas riquezas, mas pela possibilidade de que a história que sempre contou, de suor, afeto e criação, pudesse, enfim, pesar numa balança que até então só tinha a palavra dos bem-falantes. Enquanto as horas corriam, as redes sociais da cidade começavam a falar do ocorrido. A notícia do tapa, que alguns tentaram abafar a princípio, cresceu como chama entre jornais de fofoca e colunistas sociais. Camila fez o necessário para enquadrar a cena. Foi um mal-entendido, um confronto emocional, disse a um repórter, ajeitando o colar como quem fecha uma fatura antiga. Júnior, no entanto, sentiu o chão tremendo sobre as solas de seus sapatos de marca. O prestígio é frágil. Quando cai, revela frestas. E nelas moram pessoas que até então eram invisíveis. Bento não era invisível para quem sabia olhar. Ele atravessou a tarde como quem carrega um segredo sem peso de vaidade. Voltou à sua rotina de sempre, varrendo à frente de um prédio, ajeitando uma planta, cumprimentando as vizinhas da Lapa com um aceno discreto. Mas naquela noite, antes de fechar a vidraça da casa onde dormia, tirou um pequeno estojo de metal da gaveta. Dentro, enrolado em pano, havia um pedaço de fita antiga e uma nota com o nome do banco e números que mais pareciam um enigma. Ele olhou para aquilo como um homem olha para uma promessa, algo que precisa sair do lugar, mas só no tempo certo. Na manhã seguinte, Célia retornou à casa onde tudo acontecera para recolher as coisas que havia esquecido. Uma toalha que o filho havia usado quando pequeno, um caderno com receitas de sopa, um braço de cadeira de balanço que rangia como um velho lamento. Lá, entre fotos e papéis, encontrou sinais de que não fora vista apenas como mãe, mas como peça encostada de uma vida que a enviara para a sombra. Havia bilhetes de despedida, uma lista de contatos de Camila para organizações de imagem pública e uma determinação clara de afastamento. O desgosto ardeu, mas foi ao mesmo tempo combustível. Naquela tarde, ela aceitou a mão estendida de Bento. Eles se sentaram em cadeiras dobráveis na pequena varanda da casa, enquanto o rádio do vizinho tocava um samba baixo, como pano de fundo para uma conversa que poderia mudar destinos. — Você tem a fita? — perguntou Célia, a voz contendo tanto medo quanto esperança. Bento tirou o estojo com as mãos calejadas. — Tenho, e sei onde está a cópia dos papéis, disse. Mostrar aquilo ao mundo, no entanto, exigiria prudência. Era preciso provar que o que Otávio escrevera correspondia a um ato legal, e seria necessário que a prova, seja a fita, seja o papel, pudesse ser associada, em cartório, à palavra do patriarca. — Quem acreditará em mim? — murmurou Célia, não pedindo piedade, apenas descrevendo a realidade de quem vive no lado de baixo do poder. — Não precisamos que todo mundo acredite agora, respondeu Bento. Precisamos que o direito reconheça o que está certo. A história começou a crescer em outras direções. Júnior, homem que respirava a projeção, sentia os alicerces se moverem. Era impossível para ele, naquele momento, entender que a força de uma vida inteira de trabalho poderia se erguer contra sua ascensão. Ele sabia apenas que um capítulo estava sendo rasgado. Camila organizou a defesa do lado emocional, enviando mensagens, apagando comentários, tentando controlar a narrativa. Mas havia algo que ela não poderia controlar. Histórias velhas que viram prova, lembranças que, quando colocadas no lugar certo, cortam os laços entre poder e impunidade. Na Lapa, vizinhos cochichavam. Uns se aproximavam com reconhecimento tardio, outros mantinham distância, com medo de se prender no fogo cruzado. Entre os que vieram, havia uma senhora que lembrava de quando Otávio consertara seu fogão, um rapaz que viu Célia costurar sem reclamar, pequenas testemunhas da vida cotidiana que, organizadas, fariam ruído suficiente para que a cidade olhasse para outro lado do espelho. À noite, Célia não dormiu.
A máquina de costura estava limpa, as agulhas até foram guardadas com cuidado, como se a casa soubesse que algo maior vinha. Ela relia o bilhete de Otávio pela 10ª vez. As palavras do marido, que lhe davam um banco de certeza naquele turbilhão, criavam um mapa. Cartório, caixa de segurança, doutora Helena. A linha que levaria ao encontro entre o passado e o presente parecia curta, mas cheia de obstáculos. Bento, por sua vez, sabia que a descredibilidade a seu redor podia se tornar um aliado inesperado. Quando se é subestimado, muitos não esperam movimento. Ele guardara a fita por anos, tentando compreender quando e como entregá-la. Na cabeça dele, o gesto não era oferecer uma arma, era devolver à mulher que sempre lavara a louça do lar o direito a ser vista plenamente. Sabia também que trazer o objeto à luz seria abrir uma chaga na família, e que essa chaga poderia sangrar amigos, desafiar imposições, atrair o ódio de quem se apoia em posição social. Mas Bento trazia também algo que poucas pessoas têm, experiência de ver a justiça nascer de pequenos atos. Ele vira isso nas cartas que o patriarca assinava, e se Otávio tinha deixado rastros, Bento prometera a si mesmo que o seguirá. A montagem do plano será delicada, não por maldade, mas por estratégia. Primeiro, confirmar a autenticidade do documento no cartório, depois, abrir a caixa de segurança, por fim, proporcionar uma exposição que não fosse espetáculo, mas prova. Doutora Helena esboçou o caminho com uma caneta azul num pedaço de papel. Vamos ao cartório, pedimos certidões, pedimos averbação. Não prometo resultados imediatos, prometo trabalho. As palavras dela tinham o calor da técnica e do cuidado, bastavam para sustentar as pernas trêmulas de Célia. Mas antes que o plano ganhasse forma, havia um obstáculo prático e humano. A fita de Bento precisava ser transferida para meio que o cartório aceitasse como prova. Era um arquivo antigo, gravado num formato que hoje poucos valorizavam. O banco onde a caixa de segurança estava poderia ser consultado, mas para isso seria preciso articular uma solicitação formal, e alguém teria de entrar com o pedido em nome de Célia. Havia também a questão da conta, dos códigos, do termo cláusula por justa causa, que em parte dependia de comprovação de agressão ou abandono. Não era um caminho automático. Naquele momento, quando a cidade ainda discutia o tapa e os comentários se multiplicavam, Célia e Bento cruzaram a Lapa em direção ao banco. Caminharam devagar, como quem não quer que a chuva pegue. O rádio tocava ao longe uma canção que falava de retornos e perdão. Pendiam pela manhã, como quem volta a um lugar que conhece por linha de costura. Havia, porém, um sentimento que crescia, a sensação de que aquilo não era apenas sobre dinheiro, era sobre nome, memória e dignidade. Ao se aproximarem da fachada do banco, alguém os reconheceu. Não era surpresa. Para a cidade pequena que ainda se espelha nas personalidades públicas, a presença de Dona Célia naquele prédio chamava a atenção. Um homem de terno que pareceu medir uma vida inteira de aparências fez uma pergunta cortante. Posso ajudar? Como se a ajuda tivesse o formato de etiqueta social. Célia respondeu com tranquilidade. Sim, preciso acessar algumas informações sobre a família Otávio Mendonça. O nome dito trouxe micro-olhares. Bento manteve-se ao lado como quem segura uma linha de costura de tecido grosso. Houve um instante em que tudo poderia se desmanchar. Funcionários discretos que ligaram para cima, vozes baixas entre departamentos, a certeza de que quem tem nome e poder sabe mover redes para blindar sua imagem. Mas, ao longe, a notícia do que ocorrera naquela sala começou a encontrar quem, no banco, não podia mais fingir-se de surdo. Havia, afinal, pequenos afetos que contam histórias. Um caixa lembrou de Otávio consertando a fechadura do cofre comunitário, outro de um cartão deixado com instrução. As pequenas memórias do cotidiano foram, então, pistas. Ainda assim, o roteiro legal exigia tempo. Célia e Bento saíram do banco com a promessa de um retorno. Doutora Helena já tinha buscado, com seu jeito frio e eficaz, uma ordem de consulta ao cartório. A narrativa andava. Enquanto isso, em outro lugar, Júnior recebeu uma ligação que anunciava o primeiro jornalista interessado. A tensão crescia como fiapo de linha na velha máquina de costura. O que ninguém esperava, naquele lugar de homens e mulheres de negócios, era que a presença de Bento ali, desprezada no passado, calada nas rodas sociais, começava a ocupar, pouco a pouco, um espaço de credibilidade.
Não porque a cidade tivesse acordado para a justiça imediatamente, mas porque as pequenas linhas se juntavam, o bilhete de Otávio, as anotações de Bento, o carimbo no cartório, a palavra plausível de doutora Helena. Era um jogo de peças simples que, quando alinhadas, produziam algo maior. Quando o dia virou noite, Célia sentou na cadeira de balanço e pôs as mãos sobre a pasta. A casa estava quieta. Lá fora, na rua, acenderam-se as luzes amarelas que pareciam pequenas lanternas para os passantes. Ela pensou no filho. Não nutria ódio radical, nutria uma tristeza que parecia mais profunda que isso. Havia o desejo, sim, de que a verdade viesse à tona, mas também o desejo de que não se perdesse o que ainda havia de humano entre eles. Lembranças, primeiras palavras, noites de febre compartilhadas. Perder uma propriedade não era o objetivo. Restabelecer justiça e memória, sim. Bento chegou com passos silenciosos e pousou o estojo sobre a mesa. Abriu devagar, como quem revela uma relíquia, e mostrou a fita. Era apenas um objeto pequeno, mas para eles era uma promessa com ruído. A voz de Otávio, o carimbo de um tempo, uma frase que poderia selar o que a razão não suportava mais. Não é fácil, disse Célia. Mas se for a verdade, vamos em frente. O silêncio entre os dois foi carregado de compromisso. Não havia teatralidade, apenas a decisão de quem viveu no invisível por tanto tempo que, quando finalmente vê a chance de ser visto, age com calma. A cidade fervilhava em boatos. A mansão, em silêncio, costurava a própria defesa. Camila, percebendo alguma movimentação, começou a cravar sua língua em redes, a costurar justificativas. Júnior, por sua vez, ouvia os ventos de ruína e tentava ainda negociar o que podia. E assim a história se encontrava num ponto de transição. A prova existia, a prova tinha posição, e havia vozes que até então não tinham sido ouvidas. Bento já não era apenas o homem pequeno da porta. Era o guardião de uma lembrança que poderia, quando bem apresentada, transformar humilhação em prestação de contas. Célia sabia que entrar nesse caminho seria abrir uma disputa longa, que nem sempre termina com retidão absoluta. Mas também sabia outra coisa, aprendida a partir das costuras que remendara por noites, que dignidade não se implora, reconstrói-se. Ao fechar a janela, ela olhou para a lua que subia. Sentiu pela primeira vez em anos que havia algo nas mãos, além de pano e linha. Havia um fio que, se puxado com cuidado, poderia desfazer uma trama de desprezo. E havia ainda Bento ao seu lado, que trazia em silêncio a coragem de quem foi desacreditado e ainda assim guarda a verdade. Do outro lado da cidade, Júnior apagou as luzes de seu escritório e ficou por um tempo olhando para a foto da família na parede. Não se considerava um monstro. Era, acima de tudo, fruto de escolhas e de medos. O tapa que dera fora a reação a um medo, medo de perder controle, medo de que a narrativa que organizara para si desmoronasse. Não sabia que, enquanto tentava calar, tecia seu próprio desmoronamento. A essa altura, as peças estavam alugando lugares na cena. A fita, a pasta, o cartório, doutora Helena, Bento. O próximo passo exigiria coragem e formalidade. Levar a prova ao cartório, abrir a caixa, validar assinaturas. Era um pulso que deveria ser medido, para que a virada não fosse apenas espetáculo, mas justiça. Quando a porta se fechou naquela noite, ficou no ar um som que lembrava a máquina de costura, um tic-tac paciente. Era o tempo trabalhando. E no quarto de Célia, a cadeira de balanço rangia como se a própria casa, cheia de cadeira e costura, reconhecesse que uma mudança se aproximava. O tic-tac da máquina de costura ainda parecia ecoar quando pela manhã seguinte Dona Célia abriu a janela e viu a Rua da Lapa desperta. Havia trabalho a ser feito. Havia vidas a proteger. Antes de calçar o sapato, enquanto a luz entrava em faixas sobre o piso, ela virou-se para Bento e disse com voz firme: "Vamos então. Hoje nenhum documento vai ficar guardado só para quem tem pressa de esquecer. Se essa história está tocando você, curta e se inscreva. Fica comigo até o final." Doutora Helena esperava-os no cartório com papéis já ordenados. Havia profissionais que, por rotina ou por justiça, lembravam do nome de Otávio Mendonça. Outros que trabalharam com ele quando a oficina ainda cheirava a óleo e a cidade era menor. A advogada começou pelas formalidades: reconhecimento de firma, conferência de carimbos, consulta ao registro de inventários. Nada que parecia dramático. Tudo o que parecia extraordinário, naquela manhã,
Era a coragem tranquila de uma mulher que raramente pediu algo para si. Se o adendo existe com carimbo de cartório, ele tem força, explicou doutora Helena, sem simplificações nem promessas. Mas precisamos que cada peça se encaixe, a prova do que foi declarado, a autenticação e, se for o caso, a comprovação de que o ato que desencadeia a cláusula ocorreu. A comprovação do ato já circulava em sua própria virulência. Um vídeo curto, gravado por um convidado que não quis se envolver, tinha rodado pela cidade. Não mostrava só o tapa, mostrava a imediaticidade do silêncio que se seguiu, o rubor no rosto de Célia, as mãos que se fecharam, o gesto que tirou toda a aparência de civilidade da mesa. A internet não perdoa, e o vídeo, que Camila tentou abafar com gestos de relações públicas, correra como água por ralos diversos. Era, no entanto, peça pública e frágil. Testemunho não bastava. Precisava conectar-se à cláusula que Otávio deixara delineada. Foi no banco que a tensão cresceu. A fachada do prédio familiarmente impassível não condizia com o calor que crescia por dentro. Havia funcionários que reconheciam o sobrenome e sussurravam. Havia um diretor que, com sorrisos medidos, sugeriu que tudo poderia ser resolvido em privado. Doutora Helena respondeu com papéis. Um pedido formal de acesso à caixa de segurança munido de procuração ad hoc e uma petição preliminar que demandava apenas conferência de documentos guardados em nome de Otávio. Não se pediu fechamento de contas ainda. Pediu-se a abertura da caixa para verificação. Legalidade. Procedimento. Nada de espetáculo. Bento permaneceu na recepção, como um homem que sabe ser pequeno e, ao mesmo tempo, grande o suficiente para aportar segredos. Quando o funcionário chamou-os para a sala onde as caixas são tratadas com ar de cerimônia, havia um silêncio pesado. Era o momento em que o passado poderia ou não ser comprovado. A chave cedeu. A caixa de metal abriu-se com um som que a casa de Célia parecia reconhecer. Dentro da embalagem havia papéis amarelados, e enrolado num pano com cheiro de oficina, um objeto que os olhos de Bento identificaram antes da própria boca. Não era apenas o adendo registrado em cartório. Havia também, surpresa maior, uma pequena cassete selada, algo que o tempo quase esquecera, um relicário em fita magnética. Ao lado, um envelope com a caligrafia firme de Otávio, instruções diretas, o carimbo do cartório, a indicação do que deveria acontecer se a honra da família fosse um dia quebrada. Ele deixou isso pensando em dignidade, murmurou Bento, a voz embargável. Não para punir, para proteger. A cassete foi colocada em leitor adaptado. A voz grave de Otávio apareceu, arrastada pela fita, como se o tempo resolvesse falar com a mesma paciência dele. Se algum dia alguém levantar a mão contra quem me deu a vida, e essa agressão se tornar pública ou comprovável por testemunhas, deixe que a parte que foi fruto do nosso trabalho vá para quem sempre manteve a casa. Havia na gravação uma pausa, e depois um riso baixo. E se alguém duvidar de quem fala baixo, procurem quem ouviu mais do que viu. O mesmo nome que aparecia no bilhete, Bento. A cada fragmento, a ficha caía. O adendo no cartório tinha sido redigido com cuidado, cláusulas alternativas, condições e a delimitação de que, frente a ato de indignidade comprovada, a administração do espólio poderia, conforme o desejo do legador, redirecionar parcelas da herança para a esposa sobrevivente. Não era uma sentença automática, era um encaminhamento que dependia de comprovação. Mas a fita de Otávio, combinada com o que circulava em vídeo nas redes e com as certidões em mãos, formavam um mosaico maior do que a aparência dos fatos. No dia marcado, doutora Helena requisitou formalmente a intervenção dos administradores do espólio. Ao mesmo tempo, contactou um notário para atestar a autenticidade da fita e um perito em mídias para converter o conteúdo à prova digital. Nada era improvisado, tudo foi colocado na linha do legal, com cuidado para não transformar verdade em espetáculo. A cidade acompanhou com curiosidade. As colunas sociais que antes festejavam as janelas iluminadas da mansão agora repetiam números e perguntas. A narrativa havia virado processo. A ocasião escolhida para a apresentação pública não foi ao acaso. Era a noite do jantar beneficente que a Fundação de Júnior organizava anualmente, a mesma cena em que a família celebrava posturas, imagens e estatutos.
Camila naturalmente estava à frente da organização, com a elegância calculada de quem reina sobre aparências. Entre convidados seletas, jornalistas, parceiros e a alta sociedade que nunca perdoa deslizes, a mansão voltava a ser palco. Em comum acordo com a imprensa e com cautela jurídica, doutora Helena solicitou ser recebida na assembleia do conselho que precederia o jantar. Seu pedido foi aceito. Camila, quando recebeu a notícia, mostrou uma calma que rangia. Na sala de reuniões chuviscava uma tensão elétrica. Haviam sorrisos que não chegavam aos olhos. Os convidados acomodaram-se com a sensação de que assistiam a algo que, se não fosse sério, seria abjeto. Doutora Helena abriu a pasta com a mesma discrição com que o médico abre um prontuário. Ali estavam o adendo autenticado, o carimbo do cartório, a transcrição da fita de Otávio certificada por peritos e o laudo da verificação do vídeo do jantar, que confirmava a autoria do golpe. Ao lado, Bento assinava um termo de reconhecimento, descrevendo quando ouvira Otávio falar do conteúdo daquela caixa e como guardara a cassete. Não vim aqui para expor ninguém, disse doutora Helena, olhando não só para Camila e Júnior, mas para todos que assistiam. Vim para que a vontade do legador seja respeitada e para que se faça justiça àquela que sustentou essa família. Houve um murmúrio, algumas cadeiras rangeram. Foi então que doutora Helena, com a autorização civil obtida, pediu que a gravação de Otávio fosse reproduzida para todos. A sala ficou pequena para as palavras do homem que já fora operário e que se tornara homem de negócios. Os atores daquela história estavam ali, diante de uma prova que pesava mais do que o verniz de suas reputações. Logo depois, com a permissão judicial em mãos, a reprodução do vídeo do jantar foi exibida em tela grande. O som, o tapa, cruzou a sala como havia cruzado a mansão. A reação foi imediata. Alguns convidados viraram a face, outros baixaram os olhos. Camila prendeu o ar, Júnior ficou pálido, como se algo dentro dele tivesse terminado. Aquele som não precisava de tradução. Era a prova acabada do ato que o adendo de Otávio se propunha a sancionar. Os administradores do espólio, presentes e agora obrigados a se pronunciar, consultaram as peças e, com o peso de suas funções, decidiram pela aplicação imediata das medidas cautelares previstas, bloqueio temporário de movimentações e reavaliação da distribuição patrimonial, até que se fizesse um levantamento completo. Não foi um golpe mágico, foi um movimento administrativo que seguiu o fluxo do documento. A herança, ou parte dela, saiu por determinação legal da esfera direta de Júnior para a administração comandada em favor de Dona Célia. Aos olhos dos presentes, parecia que a herança desaparecera da conta do filho. Aos olhos de quem conhecia as minúcias, tratava-se do cumprimento de uma vontade de Otávio construída para proteger. O silêncio que seguiu foi maior que o do jantar. Júnior, que sempre mediara a vida com contratos e expectativas, não soube medir a queda. Não se viu em nenhum cenário que contemplasse a própria humilhação. As luzes lhe pareciam duras demais, o ar pesado demais. Camila tentou um discurso de emergência, uma tentativa de enquadrar a narrativa, mas a voz dela soou fina contra a densidade dos documentos. Na saída, fora da sala, olhares cruzaram. Havia entre as pessoas uma mistura de triunfo e constrangimento. A cidade que vira naquelas imagens um recorte da realidade sentiu de algum modo que as ordens morais se reagrupavam. Não se celebrava a vitória pessoal, celebrava-se uma possibilidade de reparação. Dona Célia, quando soube da decisão, não exultou em vitórias pessoais. Sentou-se na cadeira da cozinha e deixou que o silêncio lhe desse espaço para pensar. Em sua mente, história e futuro faziam um nó. Havia dinheiro suficiente para sustentar sonhos menores, mas havia algo maior que as cifras. Em suas mãos, o tecido da vida sempre foi mais do que linho e linha. Era gente. Pensou nas mãos enrugadas de suas vizinhas, nas senhoras que a Lapa abandonara aos poucos, nas vozes esquecidas por não caberem em agenda de ricos. Pensou no que Otávio realmente queria quando escreveu aquelas linhas, que o fruto de uma vida bem vivida servisse para o bem, não para a ruína de outros. Quando procurada por doutora Helena para tratar dos próximos passos, fez uma escolha que surpreendeu muitos. Optou por não transformar a decisão em vingança. Pediu que parte da verba fosse destinada à criação de um lar de acolhimento para idosas abandonadas, um lugar que não fosse apenas abrigo, mas casa e oficina de recomeços. Não quero vingança, disse ela. Quero que outras mães que sofreram em silêncio encontrem lugar para descansar. O anúncio foi recebido com aplausos e com algumas vozes que, discretamente, acusaram-na de ingenuidade. Mas e o resto? Perguntaram. Célia explicou que precisava também garantir sua própria segurança e dignidade, que havia sim reparações que precisavam ser feitas para consertar buracos no dia a dia, e que o lar seria concreto, quartos simples, refeições, acompanhamento médico e oficinas de costura,
porque vida se reinventa com trabalho e afeto. A confecção do abrigo levou meses. Vereadores, vizinhos e pessoas que antes assistiram à cena do jantar com olhos curiosos vieram oferecer mão de obra, donativos e conselhos. Bento coordenou o pequeno galpão de doações, mostrou-se hábil em logística e cuidado. As mulheres da Lapa deram receitas, cortaram tecido, costuraram cortinas. O nome escolhido por Célia foi simples e direto: Lar Mães da Lapa, um lugar que homenageava as que vêm de baixo, que trabalharam sem pedir aplausos e que agora pediam apenas respeito. Júnior, por sua vez, enfrentou o que resta a quem cai, o silêncio de quem teme que nada possa paliar a vergonha. Em vez de retaliação, ele procurou entender. Houve encontros breves, mediador e algumas sessões com terapia. Não se tratou de absolvição instantânea. A reconciliação, quando veio, foi lenta. Ele apareceu primeiro à distância, depois com um buquê mal ajeitado, mais tarde disposto a escutar. No início, Célia manteve limites firmes. Não se tratava de punição, tratava-se de reconstrução de confiança. Ele começou a trabalhar no abrigo, às vezes ajeitava móveis, outras vezes ia buscar doações em sua rede. Não foi gesto ostentoso, foi constrangedor, doloroso, mas foi também ação, uma tentativa de transformar culpa em serviço. Bento, finalmente reconhecido, deixou de ser figura de folclore. Foi chamado para relatos em rádio local, conversou com repórteres com a dignidade de quem guardou segredo por amor. Nunca quis os holofotes, mas os aceitou com uma calma serena. A cidade, que antes o tratara com condescendência, viu nele a prova de que ouvir quem tem voz baixa pode salvar alguém. O dia da inauguração do Lar Mães da Lapa foi chuvoso, um chimarrão de nuvens que parecia lavar o chão de tantas lembranças. As senhoras que esperaram por uma sala digna compareceram com enxoval, com histórias e com um orgulho discreto. Célia subiu a pequena tribuna improvisada, as mãos firmes em notas que preparara, mas que quase não precisou ler. Ao seu lado, Bento e Doutora Helena, e algumas vizinhas que costuraram cortinas e pratos. Eu sempre costurei, disse Célia em voz que reverberou. Costurei roupas, costurei histórias. Hoje costuro um lar. Sorriu para Bento. Aquele que me viu costurar e guardou lembranças, sem pressa de fama, merece respeito. Olhou para Júnior, que estava na última fila, com os olhos molhados e as mãos vazias. Não vim aqui para humilhar meu filho. Vim para garantir que outras mulheres que sofreram o silêncio encontrem espaço para dizer quem foram. A inauguração foi discreta, mas plena. Não houve corte de fita com pompa, apenas o som de cadeiras sendo ajeitadas, de usares de copo de café e do riso contido de quem sentiu um afago. Uma vizinha segurou a mão de Célia e juntas caminharam por corredores que antes não existiam. A transformação vinha de coisas pequenas. Um cobertor novo, um armário que fechava direito, um posto de enfermagem. Era trabalho de restauração humana. Meses depois, a cidade parecia menos disposta a julgar sem olhar. Júnior, que havia perdido privilégios, ganhou tarefas. Comprou com humildade um pequeno caminhão para transportar doações e começou a aprender nomes. O caminho da reconciliação foi longo e pavimentado por ações. Nunca foi promessa de absolvição imediata. Havia pessoas que ainda ouviam com reserva. Havia outras que o perdoaram porque viram mudança. Célia, por vez, manteve a postura de quem oferecia uma porta, não um tapete para limpar os pés de quem errou. O que ninguém esperava naquela cadeia de pequenas provas e grandes decisões era o efeito simbólico que a voz de um homem desacreditado poderia ter. Bento virou exemplo, não pela sua estatura, mas pela sua postura. Aquele que ninguém acreditou mostrou que memória é prova e que a verdade pode estar nas mãos mais inesperadas. Havia agora uma nova regra moral não escrita: olhar para o lado de baixo com mais atenção, com menos desdém. Numa tarde em que o sol da Lapa batia em faixas douradas, Célia recebeu um bilhete simples. Era de uma senhora que muitos anos antes perdera a filha para a rua. Escrevia agradecendo por ter um lugar para morrer com dignidade. Em seu rosto, Célia sentiu a confirmação de algo que jamais foi obsessão por riqueza: dignidade. Não se implora a dignidade, reconstrói-se. Antes de encerrar, é preciso lembrar que a justiça que vimos nessa história não foi mágica. Foram documentos, foram passos, foram vozes colocadas lado a lado para que o legal e o humano pudessem conversar. Otávio, com seu cuidado de homem simples, deixou rastros capazes de proteger quem amava. Bento, com sua coragem reservada, foi a chave.
Doutora Helena foi o fio técnico que costurou formalidade à verdade. E Célia foi a costureira de vidas, que transformou a dor em serviço. Quando a cidade perguntava se a herança havia realmente desaparecido para o filho, a resposta vinha em atos. As responsabilidades transferidas, a administração em favor de quem precisava. Para alguns, desapareceu. Para outros, simplesmente encontrou outro rumo. O rumo de um lar e de vidas que agora tem palavra. Para Célia, aquilo não foi triunfo financeiro, mas a chance de retribuir um amor que nunca pediu aplausos. Naquele mesmo período, Júnior, em um gesto que muitos consideraram tardio, escreveu uma carta pública pedindo desculpas, assumindo o erro e se comprometendo a aprender. Não foi um pedido de perdão que apagou meses de silêncio, foi um primeiro passo. Ele frequentou o lar, primeiro para ver como funcionava, depois para rolar as mangas e trabalhar. O perdão de Célia não foi dado de imediato, foi oferecido como possibilidade, submetido a mudanças reais. Ele, por sua vez, aprendeu que concertos não vêm apenas de palavras. O último quadro que a cidade tem dessa história é simples. Um banco no Largo da Lapa, Bento sentado lendo à tarde, mulheres idosas levando receitas para trocar, a máquina de costura de Célia roncando em oficinas de formação. E muitas vezes, uma jovem que cresceu ouvindo a história explica para as mais novas. Olhem bem para quem parece pequeno. Às vezes é ali que a cidade guarda sua memória. Ninguém acreditou no anão, disseram no início. Ninguém. Até que a herança desapareceu do bolso de quem a usava para fechar portas e, por providência de papéis e coragem, apareceu onde havia mãos que costuravam dignidade. O que restou da história não foi a humilhação do homem que errou, foi a possibilidade de conserto. Não foi a vingança, mas o seu oposto, a construção coletiva de um futuro para outros que também foram invisibilizados. Se esta narrativa te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir que dignidade não se implora, se reconstrói. E conta nos comentários, se fosse você, como acolheria quem errou?